Shalom, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Pergunte a Jartó. Se você tiver alguma pergunta, você coloca nos comentários. Vamos lá, vamos para mais um vídeo falando sobre o nome do Eterno. Bom, aqui tem uma playlist no meu canal. Depois que terminar esse vídeo, você dá um pulo lá, tá muito legal, tem 20 vídeos. Esse vai ser o 21º, então eu posso dizer, aqui tem uma playlist no meu canal chamado O Nome do Eterno Deus. Tem 21 vídeos, porque esse é o 21º e você está assistindo de primeira mão. Existe um texto que as pessoas têm usado ultimamente para demonstrar. Eu já fiz um vídeo aqui sobre Monte Seir. Já fiz vários, são 20 vídeos, não são poucos, sobre o mesmo assunto. Mas ainda tem um texto que as pessoas têm usado muito para falar sobre isso, para falar sobre o Yud-Rei Vav-Rei surgiu no Monte Seir. Tem esse texto aqui de Shemot capítulo 6, Shemot 6:3. Vamos ver isso aqui com calma, com calma. Por que eu digo com calma? Porque vocês têm agora uma playlist aqui no meu canal. Então eu vou falar algumas coisas aqui, vocês vão conferir lá, tá certo? Lá tem tudo lá. Quer saber sobre o nome do Eterno? Lá tem tudo. É uma playlist, 20 vídeos, não são poucos. Vamos lá, capítulo 6, versículo 3. Vamos ler do versículo 1 em diante, 1 a 3. E o Eterno disse a Moshe: agora verás o que farei ao faraó, ao rei. Aqui já tem o primeiro problema. Ao rei. Porque com mão forte vos enviará, e com mão forte vos expulsará de sua terra. Versículo 2. E Deus falou a Moshe e disse-lhe: eu sou o Eterno. Esse é o texto, tá? Eu sou o Eterno. E aparecia a Abraham, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas por meu nome eterno, aí vai aparecer Yud-Rei Vav-Rei, não me fiz conhecer a eles. Pronto, aí as pessoas pegam esse texto e dizem: olha, para você ver que na época de Moshe, em Shemot, o próprio Eterno, o próprio Deus está falando que não se fez conhecer como Yud-Rei Vav-Rei. Eles pronunciam Yahvé, né? Yud-Rei Vav-Rei não se apresentou assim a Abraão, Isaac e Jacó. O que ele está dizendo aqui que não se apresentou. Repare, o texto de Shemot está dizendo: e aparecia Abraão, Isaac e Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, Yud-Rei Vav-Rei, não me fiz conhecer a eles. Primeiro problema que tem aqui é que o livro de Shemot não é da época de Moshe, não tem nada a ver com Moshe. Eu já fiz um vídeo aqui no meu canal mostrando o que, claro, minha opinião, você pode ter a sua, o outro pode ter a dele. Estou expondo aqui o que eu vejo, o que eu tenho estudado. Não são poucos anos. Shemot não é da época de Moshe. Já fiz vídeo mostrando que só Devarim é a Torá. E expliquei lá nesse vídeo o porquê, tá? Você vai lá nesse vídeo. A Torá do Eterno Deus da fé é só Devarim. Acho que o título é esse aí. Você vai lá e assiste lá que eu explico o porquê. Aqui eu só vou mencionar. Vamos dar uma pincelada. De uma época entre Uzias e Josias. Uma época mais ou menos aí, que a Torá estava presa. E algumas pessoas estavam tentando relembrar a Torá. E quando você faz isso, você acerta em algumas coisas e erra em outras. Então é um livro lá, uma época bem distante do Moshe. Não tem uma autoridade. É um livro histórico. É um livro histórico no sentido de ele faz parte de um período da história de Israel, certo? Esse é o primeiro fator. O segundo fator está no que ele mesmo diz. É porque parece que as pessoas leem assim, atropelam tudo, não sei porquê. Mas o próprio texto está dizendo: aparecia Abraão, Isaac e Jacó como Deus Todo-Poderoso. Ele apareceu assim. E aqui não é o Eterno, não. Eu vou lá no texto. Isso aqui que é o problema. Eu fiz vídeo aqui já sobre ele, tá? Tudo eu já fiz vídeo sobre isso aqui. E nós vamos lá no texto. Bereshit capítulo
17. Gênesis capítulo 17, versículo 1, se não me engano. Vamos lá no texto. A gente vê o que está escrito, né? Está escrito. Quando as páginas da minha Bíblia me liberar, do meu Antigo Testamento me liberar, eu leio. No capítulo 17, versículo 1. E Abraão tinha 99 anos quando o Eterno apareceu a Abraão. Eu vou pegar o hebraico e vou ler também. E Abraão tinha 99 anos quando o Eterno apareceu a Abraão e disse-lhe: Eu sou El Shaddai. Pronto. Ele apareceu e disse: Eu sou El Shaddai. Vai Avram, Benetshim, Shana, Veteshashanim, vai Gra, aí vem Yud-Rei, Vav-Rei. El, Avram, vai Amri, Elave, Ani, El Shaddai. As pessoas estão pegando isso aqui, baseado em Êxodo, estão pegando isso aqui como se fosse um nome. Como se fosse assim, Deus apareceu a Abraão não como Yahvé, como falam, né? Falam Yahvé, Yahweh, tem alguns que falam Yahweh. É um negócio sério. Yahweh. O Eterno não apareceu a Abraão como Yahweh. Apareceu como El Shaddai. As pessoas estão colocando como se fosse nome. A primeira vez que aparece, isso aqui eu acho que eu nunca falei. Ou se eu falei foi uma vez só. Primeira vez que aparece, porque eu preciso estudar Bereshit capítulo 1 todo e o 2 para poder falar sobre isso aqui. Quando aparece, a primeira vez que aparece o termo Shadé lá em Bereshit, não se refere a campo. Eu já expliquei várias vezes. Tem palavras que no início tem um significado e depois tem outro. Em Bereshit tem um monte de palavras que tem significado ali. E que depois, no decorrer do tempo, teve outros significados. Por exemplo, Shadé. Ou o que é Shadé hoje? Campo. Campo. E na época de Bereshit? Lá vem bomba. Vocês ficam provocando. Fica uma coisa no YouTube. Fica provocando, eu solto bomba. Eu solto bomba atrás do outro. Agora, Shadé era Oriente Médio. Não tem nada com título, não tem a ver com nada. Shadé é Oriente Médio. Se você continuar o texto lá, que ninguém continua, né? Ninguém continua o texto lá. O texto é só aquele ali que é importante. Shemot capítulo 6, versículo 3. E aparecerá a Isaac, a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome eterno não me fiz conhecer a eles. Versículo 4. E também estabeleci minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã. Você percebe a ligação? Fiz uma aliança. Qual foi a aliança? A aliança era de dar a terra de Canaã. Agora some. Terra de Canaã com Shadé. Para dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, onde moraram. Terra que eles peregrinaram foi ali, aquela região ali, Canaã. Só que eles foram também para o Egito. Então, Canaã e Egito é o Shadé, é o Oriente Médio. O ser que aparece lá para ele está dizendo: eu sou o Deus do Oriente Médio. Percebeu? Eu sou o Deus do Oriente Médio. El Shaddai quer dizer Deus do Oriente Médio. Shadé. Shaddai. Porque você está se baseando pelo maçorético. Se você retirar o maçorético, podia ser Shadi, do meu Oriente Médio. Por quê? Porque mais tarde, no desenvolvimento, você vai perceber Daniel falando. Envergadura agora, Daniel falando que há um patrono do povo escolhido. Esse patrono é o ser que escolheu aquela região. Ele é, entre aspas, o dono, o dono. O que eu falo aqui o tempo todo, o ser evoluído, esse L aqui, um ser evoluído, ele vai aparecer a Abraham e vai dizer: ó, eu sou Deus dessa região toda aqui, ó. E eu vou dar essa região toda aqui aos seus descendentes.
Simples, simples, simples. Esse é um outro fato. Mas ainda tem outro fato. Tem outro fator ainda. O outro fator, eu também já coloquei os dois, já coloquei os dois aqui. Tá na playlist. Você vai ver o vídeo, o Baruch Eterno e o Deserto. O Baruch Eterno e o Deserto e tal. E vai ver também a questão de Adoni. De época em época, a depender do contexto histórico que estava acontecendo com os patriarcas, esse mesmo ser aparecia ou era mencionado de uma maneira diferente, ou se fazia referência ao Eterno de acordo com a necessidade que existia. Então, vou só resumir. Então, uma época em que estou lá no Egito, vai aparecer lá Yud-Rei, Vav-Rei, Adoni. Só que os arqueólogos tiraram, ou na época, pode ser também, não sabiam a questão do hieróglifo, porque eles descobriram e só depois foi decifrado, né? Então, quando eles descobriram, não sabiam. Então, com aquele pincelzinho, eles podem ter achado que foram traços e desmanchou a letra. Desmanchou a letra. Antes da letra, a gente sabe disso porque algumas sobraram. Depois que eles começaram a trabalhar melhor, eles conseguiram preservar uma parte e, quem sabe, viu. Sempre tem um Yud-Rei, Vav-Rei não completo. Yud-Rei antes da tal palavra. Então, se for Adoni, então vai ser Iá Adoni, exemplo. Iá Adoni. Se fosse Pitar, exemplo. Pitar seria Iá Pitar. Se fosse Ra, era Iá Ra. Sempre tinha esse Iá antes. Só que na época ninguém sabia. Ninguém sabia o que era aquilo, porque está desenhado em hieróglifo e ninguém sabia decifrar. Tá entendendo? Então isso ficou de lado, ficou só Adoni. E esse Adoni conseguiu ser o ser central do Egito. Eu já fiz o vídeo aqui. Manancial Supremo. Eles chamavam o Eterno de Manancial Supremo. Então, assim como nós hoje, praticantes da Torá, não mencionamos o tempo todo o nome do Eterno, eles também não faziam. Então, você não vai ver registro, claro, desse tipo, mas você vai ver na arqueologia, ainda vai ser encontrado, eu acredito, na arqueologia, esse Yud-Rei antes de qualquer nome, de supostas divindades. Quando Moshe sai lá do centro do Egito e eles estão no deserto, lá o nome que eles vão mencionar mais para o Eterno vai ser Baruch. Eu já fiz um vídeo aqui, Baruch, tanque de água em meio ao deserto. Ainda bem que eu fiz esse vídeo antes desse aqui, para ninguém dizer, você fez porque você viu e tal. Eu já fiz antes. Então é isso que acontece. Aqui não, aqui é uma tradição. Esse livro aqui é uma tradição da época de Uzias para Josias, entre Uzias e Josias ali. Então esse texto, apesar de não ter uma autoridade pragmática, não ter autoridade real, mas ele mesmo mostra, um ser, disse, eu sou El Shaddai. Só que a tradução traz Deus Todo-Poderoso. Aí a pessoa que vai fazer o vídeo usa a tradução para explicar a questão de aparecer ou não Yud-Rei, Vav-Rei. Se você fazer isso é um assunto bastante sério. Você não pode usar tradução, você não pode se basear em tradução para explicar algo tipo o nome do Eterno. Vai ter que pegar hebraico, arqueologia, essas coisas para poder. E a tradução fica por último. Não, a pessoa está pegando a tradução, Deus Todo-Poderoso, e achando que essa expressão Deus Todo-Poderoso está escrito Yud-Rei, Vav-Rei. Não está escrito Yud-Rei, Vav-Rei, está escrito El. Aí tem outro problema que a pessoa também pode achar que El se refere ao Eterno e não tem nada a ver. Já fiz um vídeo aqui, tá certo? Então essa questão aqui, para mim, está definida. Isso aqui não prova. Esse texto aqui não prova que não existia Yud-Rei, Vav-Rei antes do Monte Seir. Não tem nada a ver. E o outro fato aqui, o Monte Seir, eu vou voltar a falar. Algumas pessoas ainda hoje acham que o povo do Eterno é só Israel, no sentido histórico. Não sei que sentido seria esse aqui. No sentido separatista, alguma coisa desse tipo, exclusivista. Estava procurando a palavra no meu dicionário aqui. Chega a sair fumaça. Não é chifre, não é fumaça, filho.
no sentido exclusivista, não. Eu já li aqui e vou ler de novo esse texto, para ficar bem fixo na mente de vocês. Eu vou ler o texto, não vou inventar. Aqui, Devarim, capítulo 2. Versículo 1. E viramos-nos e partimos para o deserto em direção do Yam Suf, como me falara ao Eterno, e rodeamos o monte Seir por muitos dias. O Eterno me disse, já rodeastes por muito tempo este monte, voltai-vos para o norte, e ordena ao povo, dizendo, vós passareis pela fronteira de vossos irmãos. Em nenhum momento a Escritura chama os gregos de irmãos, mas aqui, pela fronteira de vossos irmãos, os filhos de Esav, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles os temerão, mas vós guardai-vos bem. Então chamam de irmãos os filhos de Esaú. E algumas pessoas têm na mente até hoje que Edom não é povo do Eterno. Edom é povo do Eterno. Edom, por favor, bota isso na cabeça. Edom, Moab e Amon é povo do Eterno. São filhos dos patriarcas. São abraâmicos. São abraâmicos. Abraão, Isaac, Jacó e Esaú. Ambos são netos de Abraão. E a promessa foi dada, lá vem coisa, e a promessa foi dada aos descendentes destes. E se você somar isso com Devarim capítulo 10, farei misericórdia até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos, está todo mundo dentro. Então, por causa disso, as pessoas dizem assim, Yahvé ou Yahweh surgiu do Monte Seir, então não surgiu de Israel. Tanto faz, Esaú quanto Jacó é povo do Eterno. Então isso não tem nada a ver com provas de que o de rei Vav-rei não surgiu com Israel. Não importa se não surgiu com Israel, não surgiu mesmo, surgiu entre os egípcios, não surgiu entre Israel. É porque até hoje é divulgado que surgiu no Israel, surgiu no Monte Sinai, que surgiu não sei o que, é uma agonia esse negócio. Não surgiu com Israel, não surgiu no Monte Sinai, não surgiu nada disso, surgiu com o Egito. Nenhum nem outro, nem Israel nem Edom, surgiu com o Egito. Então essa questão do Monte Seir não serve como prova para dizer que a arqueologia mostra que Yahweh veio do Monte Seir. Shemot 6.3 também não prova, não tem nada a ver. Absolutamente nada a ver. É o que eu falo sempre, se a pessoa não for no Egito para estudar as coisas, não vai descobrir nada e vai ficar falando, usando argumentos que não constam de nada, entendeu? Não tem como eu encontrar um argumento dentro de Shemot 6.3, uma vez que ele nem sequer é da época de Moshe. Deixa eu ver, nem sequer é da época de Moshe. E todos os fatos aqui que eu narrei, aqui tem uns 4 ou 5 fatos só nesse vídeo, tá bom? Então, aqui o canal é nosso, chama-se Pergunte a Jartov. Se você tiver dúvidas ainda sobre esse assunto, coloque aqui nos comentários. Se você vê algum vídeo, ou qualquer outro vídeo aí falando que há provas arqueológicas de que Yahweh não surgiu com o povo de Israel, você já sabe que não surgiu mesmo. Aliás, quase nada, você estudar a Torá de fato, quase nada surgiu com Israel. Quase nada. Na escritura inteira, tudo surgiu no Egito. Então, para mim, não é nenhuma coisa assim, não. Isso aí só para pessoas que têm Israel como se fosse um separatista. Já fiz vários vídeos aqui também sobre Israel. Aliás, há 4 anos atrás, quando eu comecei esse vídeo, um dos vídeos que eu fiz foi não só os descendentes de Israel terão restauração. Foi um dos vídeos que fiz há 4 anos atrás. Vai lá e confere, tá certo? Muito obrigado pela sua visualização. Temos 3 playlists para você ver. A primeira é sobre o nome do Eterno, a segunda é Mistérios do Egito, e a terceira é Isaías capítulo 1. Você pode conferir as 3 playlists aí e ficar à vontade no nosso canal para contribuir com como você preferir, tá? Aquele mesmo processo, se inscrever, deixar like e tal. Beleza? Tranquilo? Qualquer coisa bota aí no comentário. Muito obrigado por você. Shalom.